Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Fala aí, espartanos! É um grande prazer em ver vocês aqui novamente. Se você ainda não conhece, nós temos um canal secundário de cortes, momentos épicos dos vídeos e lives aqui do Jovem Espartano. E eu já upei vários vídeos já na semana passada da saga do Arnaldo, tô upando alguns hoje também, inclusive relacionado a esse assunto do vídeo de agora. E um último anúncio é que nós vamos fazer sorteios de joguinhos exclusivos de PlayStation. Você quer participar? A partir do segundo nível de membro, você já pode fazer parte aí dos sorteios que vão acontecer agora nesse próximo final de semana. Então, vira membro aí do canal e para de ficar enrolando, beleza? Ponto alguém. Compre cartões com segurança e rapidez. Links na descrição. Galera, na verdade essa notícia aqui ela é de ontem, mas tinha algumas coisas aqui que precisavam ser estudadas antes de eu abordar aqui pro vídeo, porque é o seguinte, esse papo aqui dos desenvolvedores falando a respeito do Xbox Series S não é uma coisa nova, né? Você aí que acompanha aqui o canal, você sabe, né, que eu já fiz alguns vídeos a respeito disso no ano passado, quando a gente ainda tava naquelas especulações das especificações técnicas dos consoles, mas uma das coisas que estava sendo falada e que se confirmou depois era sobre a quantidade de memória do Xbox Series S. E eu não estou me referindo à memória do SSD, a memória não volátil. Eu estou me referindo à memória volátil, aquela memória que quando você desliga a energia, ela perde todos os dados ali, e também nos PCs é chamado de memória RAM. Com relação a essa memória específica, eu já havia tecido algumas críticas sobre o que poderia acontecer com o Xbox lá por volta de julho do ano passado. Eu já estava avisando sobre isso e, caras, não deu em outra, né? Alguns meses depois, no ano passado, lá por volta de setembro, saiu uma notícia de desenvolvedores falando que a RAM do Series X poderia ser um problema grave, né? Importante aí com relação a termos de gargalo. Quando a gente fala de gargalo, é aquilo que vocês já sabem, o console tem uma especificação técnica em um determinado ponto que é inferior àquilo que seria necessário para que o sistema todo pudesse funcionar em determinados jogos, e isso foi uma preocupação chamativa. Inclusive, eu gostaria de lembrá-los que a id Software, que é um dos estúdios que agora pertencem à Microsoft, graças à compra da ZeniMax, também fez críticas com relação ao Series S no passado. E os caras foram muito específicos com relação a isso. Eles deixaram claro que realmente essa parte aí da memória podia ser uma coisa que daria problemas no futuro. E galera, isso é uma coisa que é muito fácil de ser explicado. A gente sabe que os jogos em resoluções maiores, com presets maiores, ocupam significativamente mais espaço numa memória RAM, por exemplo, durante a execução do jogo, e que ao contrário do que muita gente quis dar a entender, só baixar a resolução no caso do Series S pode não ser o suficiente, porque aí nós estamos falando de outros fatores pesados, como por exemplo o Ray Tracing. E eu não sei se vocês já pararam para reparar, mas já tem vários jogos aí que estão sendo lançados tanto para o Series X quanto para o Series S, onde mesmo o Series S tendo a capacidade de usar o Ray Tracing, ele acaba ficando sem a opção de Ray Tracing, enquanto que o Series X fica com a opção ativa. Contra o próprio The Medium também, que saiu aí para o Xbox por enquanto, e tem outros títulos aí onde o mesmo problema também está acontecendo, indicando claramente que esse aviso aqui sobre a RAM era uma coisa muito plausível. E a gente está vendo eventos que estão dando cada vez mais razão para essa preocupação. Só que aí, por que eu tô contando esse contexto, né? Antes da gente falar da notícia específica que saiu ontem. Nesse caso, os desenvolvedores de alguns estúdios, incluindo da própria Remedy, falaram a respeito da RAM. Só que para outros estúdios, os problemas podem ser diferentes, porque cada engine gráfica trabalha de maneiras diferentes em cima de um hardware. E agora, nós temos desenvolvedores da 4A Games, que são os desenvolvedores aí da franquia do Metro, né, como é chamado, dizendo que a RAM para eles não está sendo um problema, mas que eles têm sérias preocupações com relação à GPU, e convenhamos, a GPU do Series S foi de fato uma coisa aí muito criticada durante um bom tempo, mas aí entra aquele outro papo que estava vindo por aí, né, de que o Series S poderia ser melhor até que o PlayStation 5. Eu ouvi falar
que tava rolando uns papos por aí assim. E olha só o que os próprios caras do estúdio disseram, né? Que tanto o Series X quanto o PlayStation 5 teriam um excelente, né? Um bom desempenho na nova versão do game deles aí e que iriam rodar em 4K 60 FPS, mas que pode dar problema no Series S. Só que repetindo aqui, o desenvolvedor ele reitera que a RAM não seria um problema, o problema tá na GPU do console mesmo. Então o que a gente tira de proveito e informação a respeito disso com relação ao futuro do Series S? Caras, tá muito óbvio, né? O Series S é um console mais enxugado, isso é normal. O preço é naturalmente reduzido, é o que o pessoal chama de console de entrada, mas que está trazendo desvantagens que vão além daquilo que a Microsoft e todo esse marketing aí estavam dando a entender. Vocês lembram que, por exemplo, no ano passado, as maiores justificativas é que não, que o Series S, na verdade, ele só precisaria reduzir a resolução, mas que o resto seria exatamente igual. E aí, cada vez mais fica evidente que não se trata só de resolução o problema. Outras coisas aí vão ter que ser feitas para que esses jogos rodem nesse console. E isso é uma preocupação legítima do ponto de vista do desenvolvedor, que vai ter que produzir os jogos visando o hardware do Series X como denominador mínimo comum. E aí entra todo aquele papo de novo, né, sobre aquela capagem de geração. Será que o Series S vai influenciar, né, nos jogos serem capados? Porque no caso do PlayStation 5 isso é impossível, né? Inclusive, muita gente distorceu o que a Digital Foundry falou alguns dias atrás, que não tem absolutamente nada a ver com esse ponto. É impossível o PlayStation 5 capar os jogos pro Series X. O poder dos dois é praticamente equivalente, não faz o menor sentido. Mas agora, e no caso do Series S? Aí já faria mais sentido do ponto de vista computacional. Você acha que realmente vai dar ruim lá mais pra frente? Comenta aí o que você acha e não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, belezinha? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço aí pra todos vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. E não se esquece, hein? Segue lá, se inscreve no canal secundário. Já vai ter vídeo novo hoje. Nesse momento eu vou deixar o link aqui na descrição também. Vai lá assistir, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Fui!